Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Sejam muito bem-vindos ao programa PVPet, o programa feito especialmente para a família multiespécie, para os tutores que têm os pets como membros da família, e que querem que ele tenha saúde, longevidade, bem-estar. E essa semana, muito especial, a série é Uma Nova Forma de Cuidar do Seu Pet. E a gente já está no quinto programa hoje. Na próxima semana a gente já inicia um outro tema. Então, se você ainda não assistiu os programas dessa semana, vai no canal da LM e assiste os outros programas, porque eu garanto para você que vai fazer muita diferença na vida do seu pet. E aproveita, já compartilha esse vídeo com seus familiares, com as pessoas que frequentam a sua casa, tem contato, seu pet, com todos os membros da família, para todo mundo ficar inteirado e saber, né, do tema de hoje, que vai ser bem importante, sobre essas ações de saúde. E também com aquele seu amigo, né, que também tem uma família multiespécie, que você fala, não, ele precisa escutar isso. Encaminhe esse vídeo para ele, que você vai estar contribuindo para que mais pets também tenham saúde e longevidade, tá? E aproveita, vai lá nos comentários e coloca o trevo de 4 folhas, isso, que é o nosso símbolo aqui do PVPet, porque aqui a gente fala que a sorte a gente constrói todos os dias, né? Então, a sorte não cai, né? Não cai no nosso colo, né? Não acontece ali no acaso. Realmente é uma construção. E é isso que a gente vai fazer aqui diariamente, está trazendo bastante informação para vocês poderem estar fazendo essa construção aí para o pet de vocês, tá? Então, vamos lá. Ó, hoje, o tema do programa de hoje é como aprimorar a rotina do seu pet, tá? Então, eu vou estar trazendo 8 ações para uma vida mais longa e saudável do seu cão ou do seu gato. São coisas, assim, fundamentais. Aqui é a epigenética, realmente. Aquilo que vai mexer com as predisposições, vai evitar que aconteçam os adoecimentos, né? Então, são coisas que o pet precisa ter no estilo de vida, a gente tem que estar atento a isso, né? Tem que dar uma grande atenção a isso no estilo de vida, para que realmente ele tenha uma vida saudável, né? E aí eu vou trazer, e aqui é uma pincelada, né? Porque depois eu vou ter programas específicos aprofundando cada uma dessas coisas para realmente dar mais possibilidades aí para vocês em casa, tá? Então, essas 8 ações de saúde são que os pets precisam ter na rotina do dia a dia para manutenção de saúde, para longevidade, né? O primeiro, eu vou falar, gente, parece até óbvio, né? Mas vocês vão entender onde está a questão, tá? O primeiro é oxigenar, né? Então, é óbvio que todo mundo sabe, né, que eles precisam oxigenar, que eles vão respirar, né? É assim, sem oxigênio, ninguém sobrevive, né? É vital, né, para os seres vivos. Então, qual que é a questão? Muitas vezes a gente não se dá conta é que o nosso pet está respirando mal, né? Ou que ele não está tendo a oferta de oxigênio para o organismo dele, né? E aí é quando o tutor entra e precisa ter aquele olhar atento e falar com o profissional para poder investigar se realmente está tudo bem, se ele está realmente oxigenando bem, tá? Então, por exemplo, a gente tem 3 situações que impedem do oxigênio estar realmente chegando na célula, né? Uma delas, a primeira delas é a falta de oxigênio. Então, assim, a falta do oxigênio, então, o pet pode estar tudo bem com o pet, mas se ele não tem a oferta de oxigênio, se ele ficar num lugar trancado, se ele fica numa situação que ele fica sem oxigênio, né? Ele acaba perdendo a vida, é uma coisa, entra numa crise aguda, né? Agora, existem alterações anatômicas do sistema respiratório, né, de algumas raças, principalmente as braquicefálicas, aquelas que têm um focinho curto, já falei inclusive disso essa semana, que faz com que eles tenham a narinazinha, né, fechada, a gente chama de estenose nasal. E aí, o que acontece? Eles têm maior dificuldade em estar fazendo, puxar, de respirar, eles acabam levando menos oxigênio para o organismo, por quê? Porque eles têm, anatomicamente,
mais dificuldade de respirar, né? Então, é importante olhar para isso, porque não é simples fato de respirar. Esse oxigênio, ele precisa chegar em todas as células do corpinho deles. Então, a gente vê aqui, a gente faz muitas, né, procedimentos estéticos assim, na narina para a gente poder abrir dos pets pugs, bulldog francês, shih tzu, né, várias raças que tem, e é impressionante como você já vê a diferença, né, no pós-cirúrgico, como eles já demonstram, né, eles já se sentem melhor. O tutor em casa percebe o bem-estar na hora das brincadeiras, tudo, eles não, eles têm, eles cansam menos, eles ficam mais dispostos, né? Então, é importante olhar para isso. A outra questão é a falta do transporte de oxigênio no organismo deles. Então, vamos supor, tá tudo bem, tem oferta de oxigênio, o PET tá respirando direitinho, tá levando oxigênio para o organismo dele, porém, quem distribui o oxigênio para todo o corpinho são as células sanguíneas, né? Então, são as hemoglobinas. E o que acontece? Se esse PET tem anemia e ele tem um baixo número dessas células sanguíneas, ele não consegue levar oxigênio e distribuir para o corpinho todo do PET. Então, vão ter lugares, né, do organismo do PET que vão ter ali um déficit de oxigenação, tá? Isso também pode levar ao adoecimento. Então, por isso que quando a gente fala, né, oxigenar, né, oxigenar, tá, mas o quê? Sim, tem várias situações que a gente pode achar que tá tudo bem e quando a gente vai ver, o PET, o organismo dele não está sendo bem oxigenado. E, inclusive, né, a gente trabalha com muitas terapias oxigenativas, né, na medicina, né? Então, a gente tem várias possibilidades para trabalhar. A gente tem nutracêuticos que melhoram a oxigenação, a gente tem o ozônio, que melhora as terapias com ozônio, que melhoram a oxigenação, a gente tem Vonardene, que melhora a oxigenação, né? Câmara hiperbárica, tem várias coisas aí que a gente, né, foca nisso, por quê? Porque a gente consegue otimizar o organismo quando a gente melhora a oferta, né? E, como eu falo, né, a gente falou disso no programa da semana, né, que é do aquário sujo, aquário limpo, né, o que que o aquário precisa, e a gente faz aquela analogia do aquário com o corpinho do nosso pet, né, uma das coisas que ele precisa é ter a oferta de oxigênio ali, e aquele oxigênio está circulando, né, para todas as células sobreviverem, né. Então, precisa dar bastante atenção para isso, tá? Checar, né, essas três coisas são importantes. Depois, a segunda ação de saúde é hidratar, né? Tá aí outra coisa que também parece óbvia, né? Mas nem tanto. Por quê? Porque tem algumas questões aí. Não é simplesmente tomar qualquer água, qualquer quantidade de água, né? Eles precisam, ó, o organismo deles é formado por aproximadamente 80% de água, né? Então, eles têm necessidades diárias de água. Essa água, ela tem que ter a quantidade certa e ela também tem que ser de qualidade. Eles não podem tomar água contaminada, tomar água da torneira, né? Só que eles dependem totalmente de nós, né? O que nós vamos ofertar ali para eles, né? Então, a água tem que estar sempre fresca, porque eles também, às vezes, dependendo da água, se tiver com algum cheiro, às vezes tem mais de um cão em casa, um come, põe a boca na água, outro come, põe a boca, quando vai ver, às vezes o cachorro não quer mais beber daquela água, né? Gato, então, né, é o mais, tem que tomar o maior cuidado, né, com o manejo hídrico deles. Mas é, tem que ter vários potes de água pela casa, a água tem que estar fresca, tem que estar limpa, tem que ser filtrada, não pode ser água da torneira de jeito nenhum, que a água da torneira é extremamente contaminada, tá? Mas, se nós não fizermos isso, né, e depender deles, né, deles buscarem isso, eles podem providenciar essa água sozinhos, na poça, numa poça de água, na piscina, uma água cheia de cloro, né, que leva ao adoecimento, na pia, né, água da torneira, então os gatos, né, gostam de subir na pia e tomar, no vaso sanitário, né, então também tomar água contaminada, tem gato que toma, tem cachorro que toma, dependendo do porte, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Isso não pode acontecer, a gente tem que monitorar a rotina deles para que isso não aconteça, tá? Isso leva ao adoecimento. Então a água é fundamental, né, para esse bom funcionamento do organismo. E os cães e gatos, eles devem ingerir aproximadamente 50 ml de água por quilo de peso. Então, cada um faz o cálculo aí, né? Seu cão tem ali 10 quilos, ele vai precisar ingerir 500 ml de água, né, por dia.
E é importante dosar isso, né? Até para a gente saber, poxa, será que ele está tomando toda a quantidade de água que ele precisa? Porque a desidratação também traz diversos males para o organismo deles, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Para os gatos, a gente precisa dar uma atenção especial para a hidratação, tá? Precisa estimular, eles acabam não procurando tanto os potes de água para tomar água, né? Então a gente precisa estimular que eles bebam, colocar coisas atrativas, né? Então, a fonte de água é uma coisa atrativa que a gente pode colocar água filtrada na fonte, e aquela água fica circulando, fica com aquele barulhinho, então, né, chama a atenção deles para eles tomarem água. Colocar potes grandes, tem gatos que não gostam de encostar os bigodinhos, né, no pote. Então, às vezes você põe um pote pequeno e ele não quer, ele não bebe. Então, coloca um pote maior que ele consiga tomar a água. Vários potes pela casa, né? Evitar estimular ele a tomar água da torneira, não ser que seja uma água que a torneira seja filtrada, né? Que às vezes tem lugar que tem filtro na torneira, né? Então, aí nesse caso até tudo bem. Mas se você acostuma ele a fazer isso, ele vai querer fazer isso em outras torneiras também. Nem toda torneira vai estar filtrada. Então, o ideal realmente é acostumar ele a tomar água no potinho, tá? E também com gato a gente faz estratégias alimentares, né? Então, normalmente a nutróloga já passa ali estratégias com alimentos úmidos, sachês, porque ele já, junto com a alimentação, ele também já ingere mais líquido, tá? Ele precisa se hidratar. Então, aqui fomos na segunda, vamos para a terceira, é nutrir, né? E quando a gente fala nutrir, é realmente a nutrição, porque alimentação e nutrição não são coisas iguais, tá? Alimentar, né? Você está dando lá alimento, mas necessariamente você não está nutrindo o organismo, né? A nutrição, a gente vai levar em conta realmente os nutrientes necessários para aquele pet, de forma individual. E aí, então, a gente vai investigar as necessidades dele, tanto as necessidades de fase de vida, né? Que ele está, uma série de condições que a nutróloga observa, e aí ela faz uma dieta balanceada em nutrientes. Então entra peso, entra a fase de vida, entra necessidades, né? Se é um cão que tem uma vida mais agitada, se é um cão que tem uma vida mais sedentária, se é um cão que tem mais contato com a natureza, se é um cão que tem menos contato com a natureza, que mora no apartamento, e vamos levar aí uma série de coisas para a gente pensar numa dieta, numa alimentação balanceada para esse pet, tá? É, E aquilo, né? Você já teve aquela experiência de abastecer o carro com combustível adulterado? O BO que é, né? Então, ele começa a engasgar, começa a perder potência, né? E muitas vezes algumas peças são danificadas e até precisam ser trocadas. E no organismo dos nossos pets é a mesma coisa. Você colocar lá um alimento que não é compatível ao organismo deles, vai dar um monte de problema, vai dar problema de pele, vai dar problema de ouvido, vai dar problema de intestino. Aí, o lugar que ele tiver predisposição a apresentar algum problema, vai apresentar. Então, a gente precisa entender, né? Precisa investigar aí qual é o alimento que é compatível, que é o que vai dar energia para o nosso pet, né? E não roubar energia, né? Então, isso é uma coisa bem importante, tá? Para a gente ver. E existem alguns tipos de alimentação, tá? A melhor é aquela balanceada especialmente para ele, sempre. Eu sei que eu vejo muito aqui, porque é normal, tá, pessoal? A gente aqui, como a gente tem a nutróloga diariamente e a gente indica muito passar, a maioria dos tutores que frequentam o hospital tem esse acompanhamento, já virou rotina, né? Ter esse contato com a nutróloga fazer o balanceamento da alimentação. E aí, então, tudo fica mais tranquilo, porque a gente fica mais tranquilo de que a coisa está acontecendo direitinho. Mas tem muita gente que vai no pet shop, compra ração, aí olha lá na embalagem o que tem que fazer, o que não tem que fazer, faz alimentação por conta própria, dá alimentação natural por conta própria. Isso não é indicado, porque isso daí você pode estar deixando ele com um déficit nutricional, não está dando os alimentos corretos, né? Pode ser que você esteja dando uma quantidade a mais ou a menos, mesmo seguindo uma embalagem, porque para a gente poder calcular a quantidade diária, a gente precisa entender como que é o estilo de vida do pet. Isso não vem na ração, né? Eles falam lá, aproximadamente, né? Por quê? Porque depende, né? Depende muito do estilo de vida do pet, né? Então, realmente eu recomendo que vocês sempre busquem, né, um profissional aí especializado, porque, nossa, vai poupar tanta coisa, tanto
adoecimento, tanta dor de cabeça, né, que o tutor vai ter, sofrimento do pet, uma série de coisas. Balancear a alimentação é a melhor coisa. Vai ficar nutrido, né? E também precisa ser uma alimentação que a família consiga cumprir, né? Fazer essa alimentação, porque não adianta a gente passar uma super blaster, né? Alimentação balanceada, que seja ela ração, seja ela alimentação natural, que seja ela mista, né? Não tem problema, a gente vai de acordo ali com a necessidade ali da família, que vai ser feito ali a recomendação. Mas às vezes que adianta se a família não consegue cumprir com aquilo, né? Não consegue, não consegue entregar aquilo para o pet. Então, a gente vai realmente ver o que pode ser feito. Por quê? Porque vai ter que ser feito todos os dias. E também se tem como ser feito na ausência do tutor. Então, se o tutor viajar, família viajar e o pet for ficar em algum lugar, se é possível também essa alimentação ser ofertada. Porque também eles acostumam, né, a comer aquilo. E às vezes você faz uma mudança de alimentação drástica, ele pode passar mal, ter gastroenterite, né? Então, tudo a gente precisa aí levar em consideração, né? Tudo de acordo com o estilo de vida da família, né? E essa alimentação, ela tem que ser uma alimentação que ela não provoque vômitos, que ela não provoque flatulência, que ela não provoque fezes moles, que ela não provoque distensão abdominal, disbiose intestinal, alergias, atopias, né? Queda de pelo, otite, obesidade e uma série de coisas pode acontecer. A alimentação, a nutrição, né? Ela é a fonte ali de tudo, né? Então, assim, ela gera muita saúde. E, em compensação, a alimentação errada para o seu pet, ela pode ser ali a maior fonte de adoecimento. Então, isso daqui, essa ação é muito importante prestar atenção nisso e dedicar um pouquinho, investir um pouquinho nisso para o seu pet, tá? E alimentar, que como eu estava falando, é diferente de nutrir, né? O nutrólogo vai balancear a alimentação para o seu pet que nutra o organismo, né? Não estamos falando aqui apenas não é só caloria. A caloria ele precisa ter, a caloria energética, né? Mas não é só isso, ele precisa ter os nutrientes, tá? Que não pode faltar no organismo. E também vai orientar a alimentação de algo que faz sentido para a família, conforme eu disse, né? Então, vai aí uma quantidade diária de proteínas, vitaminas, aminoácidos essenciais que o organismo precisa, tá? E aí você, então, depois fica tranquilo com isso, porque tem bastante coisa para a gente cuidar, né? E aí, durante o decorrer dos programas, eu também vou trazer bastante dicas sobre isso, tá? A quarta ação de saúde é exercitar. Então, quando a gente fala exercitar, fundamental é movimentar, articular, alongar, espreguiçar, chacoalhar, né? O cão chacoalha, né? Você tem que prestar atenção, se o cão chacoalha, ele espreguiça, né? Dá aquela espreguiçada de manhã. Às vezes, no decorrer do tempo, quando eles vão envelhecendo, eles vão ficando com mais dores no corpinho, na articulação, eles deixam de fazer alguma coisa, deixam de chacoalhar, deixam de se espreguiçar, né? Correr, farejar, né? Então, eles precisam fazer isso diariamente para a manutenção da saúde. E não só a saúde física, né? Mas a saúde mental e a saúde emocional também. E a gente precisa estimular isso, né? Imagina, se é um cão de apartamento que está acostumado a ficar deitadinho no sofá, no tapete, só vai da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, para tutor, né? Isso não é o exercitar, né? Ele precisa realmente fazer caminhada, né? Poxa, ele precisa aquecer o organismo dele, porque isso daí gera energia, faz uma ativação mitocondrial, gera ATP, tá? Então, né, a gente sabe que cada família tem um estilo de vida e algumas moram em casa, outras moram em apartamento, né? Tem família que sai cedo para trabalhar e aí só volta à noite, não fica ninguém em casa às vezes, né? E tem outras que têm disponibilidade para organizar, né? Então, assim, a gente olha também caso a caso, né? A gente não vai passar lá uma rotina que o tutor não pode cumprir, porque ele não vai fazer, né? Então não adianta. E para quem tem mais disponibilidade de tempo, né? Eu sempre recomendo levar o cão para passear no início da manhã, tá? Para eles, que é ótimo, no início da manhã. E passear pelo menos uns 30 minutos, né? Então, uns 30 minutos de caminhada no ritmo, né? Não precisa, lógico que vai depender do porte, né? Caminhar com chihuahua é diferente de caminhar com golden, né? Então, tem animais que eles vão demandar, eles querem mais, né? Eles querem andar bastante. E você põe uma cadência ali
E tem outros que não precisam tanto, né? Porque eles vão dar mais devagarzinho, né? Mas não é só sair na rua para fazer aquele xixizinho. Tem que dar uma caminhada por mais tempo para ele poder realmente, né? é, ajudar ali no corpinho dele. Então, quando amanhece, a luminosidade, né, ela já estimula a produção do cortisol no corpinho deles, né, para despertar. E esse cortisol, dependendo da carga de estresse que eles têm durante o dia, então se é um cão que tem muitas fontes de estresse no ambiente, ele vai ficar no estresse crônico, né, naquele mecanismo, né, de estresse crônico, luta e fuga. E aí o que que vai acontecer? Ele vai adoecer, né? Então, quando a gente, né, faz esse passeio pela manhã diária, ele já dá uma reciclada, ele já dá uma melhorada, e isso daí vai fazer bem para ele até o final do dia. Vai gerar muito bem-estar, né? Porque ele vai produzir os hormônios, né? Vai produzir endorfina, vai produzir dopamina, vai produzir serotonina, que vão promover aí o bem-estar, tá? Os neurotransmissores. E aí também promove e melhora todo o metabolismo como um todo e beneficia músculos, articulações, estimula a cognição, tá? Aquece o corpinho deles, né? É um gerador de energia, então é fantástico. O metabolismo vai funcionar melhor, o intestino vai funcionar melhor. Então, super indico esse tipo de exercício é super indicado, tá? Agora, quando na família não tem ninguém com essa disponibilidade, porque todo mundo tem vida louca, trabalha fora, passa o dia fora, sai muito cedo de casa e tudo mais, então eu indico ou contratar uma pessoa para fazer o serviço de dog walker, né, que é a pessoa pegar ele para passear, principalmente se for um cão de porte maior, né, que tem mais, precisa ir fazer uma caminhada, às vezes um pouco mais longa, ou levar para um daycare. Um daycare, vai visitar o daycare, veja como que funciona, né? Tem que ser um lugar que tem espaço, que ele vá poder realmente ter espaço para correr, brincar, e que tem alguém estimulando as brincadeiras, porque senão vai que ele vai para o daycare e fica o tempo todo deitado, né? Não dá. Então tem que ser um lugar que realmente tem uma equipe, os monitores, que vão estar fazendo ali, ele fazer as brincadeiras, tudo. Lógico, vai ter o tempinho dele que ele vai ficar mais quietinho, que ele vai descansar, mas você fica tranquilo de que ele está realmente ali se exercitando, né? Trabalhando cognição, que é importante. Agora, já para os gatos, é importante, assim, é mais afiador, né, o tutor passear com o gato. Por quê? Porque o tutor ele tem que conhecer muito bem o gato dele, né? E tem que ser um lugar bem calmo, livre ali de riscos, né? Para sair com o gatinho na guia. Mas eu conheço tutores que fazem isso, vários tutores. Às vezes tem tutor que vem com o gato aqui com a guia no hospital. O gato é super acostumado. Tem pessoas que moram próximos a lugares que são grandes, assim, que tem vegetação, tudo que o gato gosta, subir na árvore, eles vão com uma guia longa, né? Então, é uma possibilidade, mas não é para todos, tá? Tem que ter um certo domínio ali para não haver nenhum acidente. Mas a casa, para o gato se exercitar, precisa estar gatificada, principalmente o apartamento, se for um apartamento que seja menor. Por quê? Porque tem que ter lugar para ele subir, tem que ter lugar para ele se esconder, tem que ter nichos. O gato gosta de ficar no alto, né? Ver as coisas do alto. Então, o importante é ter lugares, pontos, né? Prateleiras, que ele vá se movimentando, fazendo os exercícios em casa. Mas não basta só ter, você também precisa, a família precisa estimular, né? Então, estimular com brinquedos, com peninhas, né? Com pontinhos de luz, para ele correr, pular, né? Se movimentar e articular. Porque senão ele vai passar o dia dormindo, vai ficar o tempo todo dormindo e aí não vai conseguir fazer esse exercício, né? Então, a gente chama de gatificação do ambiente, né? Bem chique essa palavra, né? Fazer a gatificação do ambiente, que hoje em dia tem pessoas especializadas nisso, empresas que vendem já isso pronto, empresas que vendem por encomenda, né? Então você pode mandar a planta do lugar lá e eles já vão lá dar várias orientações de como fazer e seu gato vai ficar muito, muito feliz com isso, né? Tá? É, e também, fora isso, a gente sempre pensar, né, em todas essas coisas, por exemplo, passeio, né? Passeio, gente, lembra lá da proteção, né? É com guia, sempre com guia, nunca confia no seu cão, por mais que ele esteja acostumado, por mais que você saiba que ele não vai sair do seu lado, a gente nunca sabe o que pode acontecer, porque às vezes não é o nosso, às vezes é o outro, tem um outro cão solto na rua,
acontece alguma coisa que seu cão, pelo instinto, ele decide atravessar a rua ou ele decide ir cheirar ou ir atrás de um outro cão, e às vezes esse cão pode ser reativo, né? Ele na guia, você tem o controle, né, de que você vai poder fazer alguma coisa, né, socorrer ele, não deixar alguma questão aí acontecer. Então, sempre com muita segurança, né, os passeios. E aí, a quinta ação de saúde é socializar, né? Então, a socialização, ela precisa iniciar desde filhote. É importante ressaltar que há diferenças no processo entre os cães e os gatos, tá? Por quê? Porque são espécies distintas, né? E tem necessidades, comportamentos e tem a comunicação distinta também. Então, não dá para comparar os dois e precisa a socialização, por isso se torna diferente de um e outro, tá? Então, é muito importante entender a comunicação canina, né? E os tutores de gatos precisam entender a comunicação felina. E a gente precisa respeitar esses sinais. Respeitar os sinais que eles dão. E quando a gente começa a entender sobre isso, você olha, você consegue ler o que eles estão sentindo, pensando, querendo, né? Então, todo o movimento corporal que eles fazem, né? Nos mostram, né? Se eles estão relaxados, se eles estão bem, se eles estão tranquilos, afáveis, se eles estão com medo, se eles vão ficar agressivos, né? Uma série de coisas que precisam aí o tutor precisa ter essa percepção, tá? É comum, né, a gente escutar histórias, né, de quem tem pet em casa sobre situações, né, que passam apuros, né, por conta de não entender dessa comunicação, né, desse comportamento que o pet às vezes apresenta, né? Então, pode ser por medo de pessoas, pode ser medo de outros pets, medo de objetos eletroeletrônicos, agressividade com pessoas, agressividade com outros animais, né? Às vezes agressividade até com objetos pode acontecer, medo de situações específicas, né? Então, passear de carro, ir vir para o veterinário, né? Medo de sons, né? Medo de alguns objetos, né? Que às vezes a gente nunca sabe, né? Meio de transporte, então tá na rua, passa um ônibus, passa um caminhão e o cachorro pula para o outro lado, assim, né? Com medo, né? Então, a gente tem que ir socializando eles com as coisas, né, que vão acontecendo, para eles irem se acostumando com aquilo e não ficarem estressados, né? Então, a socialização é muito importante para a gente poder realmente controlar ali o nível de estresse deles, né? E o primeiro passo, né, para o seu pet estar socializado é com a família, né? Então, primeiro tem que socializar com a família que ele vai viver, aí com o ambiente que ele vai, o lugar que ele vai morar. Isso daí já é meio caminho andado, né? Tendo essa socialização, depois o restante a gente vai fazendo gradativamente a exposição dele e para ele poder ir se socializando, né? Então, tudo, principalmente quando a gente pega um filhotinho, é isso. No decorrer daquele ano, vai fazendo toda essa socialização, não precisa ser tudo de uma vez, mas vai fazendo aos poucos, né? E para que seja, né, equilibrado e feliz, ele precisa ter suas necessidades supridas dentro delas, né, socialização adequada, ter a possibilidade de expressar os seus comportamentos naturais. Então, a gente tem que respeitar muito os comportamentos naturais dos cães, os comportamentos naturais dos gatos, né? A gente muitas vezes pode querer humanizar demais, né? E não deixar eles fazerem coisas, né, que eles gostam de rolar, às vezes gostam de rolar no chão da rua, né? Não pode, sabe, botar sapatinho para ir passear, é bonitinho, mas ele perde, né? Ele perde o contato, né? Ele perde a própria percepção dele. Se vocês já viram, né? Quando coloca, às vezes, você vê até em meme nas redes sociais, quando coloca sapatinho, que eles saem andando assim, né? Parece que estão saltitantes. Vocês perdem completamente a própria percepção, né? E aí eles podem perder o equilíbrio. Então, assim, não é indicado, né? Então, assim, às vezes a humanização, né, pode atrapalhar também nesse processo, porque tira, né, aquele comportamento natural daquela espécie, né? Então a gente também tem que se atentar a isso, tá? E recomendo sempre que um pet, né, quando entra para a família, tenha o apoio de um veterinário especialista em comportamento, porque isso é fundamental. Eu faço isso com os meus. Nossa, mas me ajudam tanto. Olha, eu já tenho tanto conhecimento, já sei tanta coisa, né, que eu posso fazer, mas cada um é de um jeito, né? Cada pet que entra para nossa família é de um jeito. Tem lá
o seu jeitinho, sua personalidade, suas características, e aí, às vezes, né, até a gente entender, vem uma pessoa de fora, ela pode ter um olhar ali diferente, porque a gente às vezes está emocionalmente, né, envolvido, mais preocupado, né, com uma expectativa, e uma pessoa que vem de fora e tem um olhar ali mais técnico, né, consegue detectar algumas coisas e dar ótimas, excelentes recomendações para ajudar. Eu mesmo, né, tive uma experiência que foi bem interessante, que foi mista, né, foi com a minha família e foi aqui profissional, que quando o amor chegou para a nossa família, né, que ele veio e ele passou por um treinamento para ser um conterapeuta. Então, ele desde pequeno, desde filhote, ele teve a especialista, né, em comportamento, que foi acompanhando, nossa, e ajudou muito a gente. Então, aqui, tanto profissionalmente no ambiente de trabalho, né, nos deu orientações, e também em casa. Então, ela foi em casa, viu ele se comportando em casa. Eu tenho chihuahuas, tenho mais dois gatinhos em casa. Então, chegou ele grandão lá, né, e todo mundo, oi, quem é esse aqui, né? E aí teve que ir socializando, né, para todo mundo conviver bem junto, né? Porque senão vira um estresse, né? Já pensou? Vários animais no mesmo ambiente, o que pode acontecer? Então tem que ter esse cuidado, não pode já largar lá e falar, se virem, né? Não, não é assim. Tem que ter todo um acompanhamento. E às vezes esse acompanhamento pode até ser online também, tá? Então, às vezes não tem. Você quer um profissional, esse profissional não tem condições de ir na sua residência, tudo, né? Pode fazer uma conversa online. A gente às vezes faz aqui com o filhotinho, né? Recomenda para os tutores essa orientação. É uma hora, às vezes, que você tira um monte de dúvidas, explica as coisas, né? Essas dúvidas e tudo mais. É maravilhoso. Então, eu super recomendo. E também para o gato, né? Sempre dá muita atenção. Ele não é igual ao cão, que é importante socializar com outros cães. O gato necessariamente não tem essa necessidade. Alguns gatos, se não foram socializados quando eram filhotes, pode ser até um motivo de adoecimento a gente expor ele a outros felinos, tá? Mas pode se tentando gradativamente, se for levar um outro pede para casa, tem que fazer essa introdução ali com cautela, ele tem que ter espaços, rotas de fuga, né? Se ele quiser ficar sozinho, tipo, não quero falar com ninguém. Então, tem que promover isso para ele, né? E, e aí, então, no caso dos gatos, a gente é um outro tipo de socialização que é realizado, tá? Mas é importante ressaltar que as emoções, né, negativas constantes levam o cão a um quadro de estresse crônico, né? Podendo surgir problemas de comportamento, doenças físicas, mentais, emocionais, né, decorrentes desse estresse. Então, uma das maiores fontes de estresse é a falta de socialização, né? Então, a gente precisa ter um olhar bem especial para isso. A ação de saúde é enriquecer o ambiente, né? Enriquecer o ambiente, já até falei um pouquinho aqui, né, dos gatinhos, mas é fundamental, né, promover um ambiente rico, desafiador, divertido, que nosso pet pode expressar comportamentos naturais da espécie, tá? Então, existem 5 grupos de enriquecimento ambiental para os cães e gatos. O felino, ele necessita de um manejo específico, né, para a espécie, faz parte do enriquecimento ambiental, e os seus hábitos de higiene diários, tá? A caixinha higiênica, a caixa de transporte, né? Tem que já fazer todo aquele manejo com ele de toque, de escovação, né? Tudo isso estimula o gato, né? O gato, quando, principalmente, nossa, de manhã, quando você massageia ele, né? Quando ele começa a ronronar, ronronar, né? Ele começa, aí ele vai, já dá o apetite, ele vai se alimentar. Então, assim, tudo isso, né, faz parte aí do enriquecimento. E a gente, para os gatos, essa parte do manejo higiênico dele, de caixa de transporte, da caixinha dele higiênica, tudo, os potes, tudo dele, o gato é mais metódico, né? Ele tem um comportamento, ele é um pouquinho mais sistemático. Isso precisa também estar muito bem alinhado, faz parte do enriquecimento, como eu falei, as fontinhas, né? As coisas. Então, precisa ter um cuidado especial, tá? E a gatificação, né? Que eu acabei de falar para vocês. Tudo isso faz parte. O enriquecimento ambiental alimentar, tá? Então, aí, a gente vai ter, dentro do enriquecimento do ambiente, a gente vai ter 5 tipos de enriquecimento ambiental, tá? Então, ó, tem o que é o alimentar,
Então, se a gente pensar que os animais na natureza ocupam 2/3 do tempo que estão acordados, buscando alimentos, a maneira como oferecemos no pote, né? Então, a gente coloca lá facinho, né? Aquela comidinha no pote, ela pode parecer meio chato, né? Meio antinatural. Então, um dos enriquecimentos é quando a gente usa aqueles brinquedos, Kongs, né? Que a gente coloca o alimento lá dentro, petisco, e ele fica lá um tempão com aquilo ali, né? Tentando tirar de dentro, né? Faz vários movimentos, rola, enfia, vai com a linguinha lá tentando tirar. Então, isso é um enriquecimento alimentar, tá? Você pode estimular brincadeiras com isso, né? E nossos meus, eles ficam um tempão lá, né? Lógico, tem que dificultar, né? A gente coloca no freezer lá, bonitinho, fica durinho lá. Você coloca um negócio muito fácil, eles comem rapidinho, né? E acabou o negócio, né? Então, não pode facilitar. Esses brinquedos a gente tem que... Aqueles globos, né? Que você coloca dentro lá, pode ser um petisco, alguma coisa, que eles têm que rolar a bolinha, né? Para ir caindo, né? Então, tem uma série de possibilidades, né? Aí tem o enriquecimento físico, ambiental físico, né, que são os recursos no ambiente, que sejam confortáveis e atrativos, né? Então pode ter tocas, toquinha, tipo cabaninha, né? Superfícies diferentes para brincar e descansar, né? Então, tipos de texturas diferentes, né, para eles poderem ter contato, pisar. E nichos e prateleiras, né, para os gatinhos, conforme eu falei. E aí depois vem o enriquecimento sensorial, tá? O sensorial, o objetivo é estimular os sentidos. Então, pode ser o olfato, por exemplo, né? Com o olfato, ó, um exemplo simples é aquele do gato, né? Que tem o catnip, que é a ervinha do gato. Nossa, eles adoram aquilo, eles ficam malucos, né? Quando a gente passa aquilo, né, em algum brinquedo, o brinquedo já vem com a ervinha. Então, isso é um exemplo de enriquecimento sensorial. E também pode ser através de brinquedos de formatos e texturas diferentes, né? Então, tem brinquedo de é, corda, tem brinquedo de nylon duro, tem brinquedo de pelúcia, né? Então, tem, por exemplo, o Amor, né? Que é o nosso Golden. Ele gosta de manhã de, às vezes, morder uma pelúcia, que é um pouco mais mole, né? Até a gente, quando levava ele para passear, ele levava a pelúcia na boca. Queria levar a pelúcia na boca. E aí, então, ele já corre pegar. Agora, tem um horário do dia que ele quer morder uma coisa mais dura, então ele pega esses brinquedos de nylon duro e parece que ele vai, fica lá, né, mastigando. Então, eles têm também, cada hora, uma necessidade. Então, você pode estar oferecendo, e lógico, esses brinquedos, você tem que pegar um próprio, né, para o porte, porque, tipo, o amor destrói uma pelúcia facilmente, engole ainda, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que dar um que seja bem resistente para ele não destruir, não engolir, né? Então para eles agora pega um cão delicado, um Shih Tzu, né? Um Poodle, um Spitz, né? Ele vai pegar o brinquedinho e você não pode ter nada ali que ele possa descolar, né? Tipo olhinho, coisinhas assim que ele possa engolir. Mas dificilmente ele destrói, né? Toda uma pelúcia. Então assim, você vai entendendo também para a mordida deles, a força da mordida, a dureza, né, do brinquedo. Então, isso daí também a gente mais para frente pode estar passando para vocês, né? Mas é importante olhar para isso, né, pessoal, para não comprar o brinquedo errado. E aí tem também o enriquecimento ambiental cognitivo, tá? Que é para estimular os cães a pensarem, né? Então, pode fazer isso através de brinquedos interativos, brincadeiras, treinos. Então, tem aqueles treinos, né, de senta e levanta, né, que você pode ensinar eles com petisco, treinos de deitar, treino de rolar, treino da pata, né? Porque aí você vai estimulando a cognição, a inteligência deles, né? Eles têm que ficar focados, né? Começar a se comunicar, ter essa comunicação com a gente, né? Eles fazem por troca de olhar, né? E focar naquilo que eles estão fazendo. Então, a gente consegue avançar com eles quando a gente usa por troca, né? Normalmente é alguma coisa de comer, né? Mas o especialista em comportamento ajuda bastante nisso também, né, nesses treinamentos. E normalmente a família mesmo que acaba fazendo, né? Porque senão é aquilo que só o treinador faz, a família depois não consegue fazer porque ele não faz. E tem aqueles joguinhos também, né, que eles têm que empurrar as pecinhas para achar o petisco, né? Então aquilo também estimula eles ali, né, a ficar mexe, trabalha bastante a cognição, né? E para os gatos também tem aqueles joguinhos, sabe aqueles joguinhos?
um tablet, né? Que eles têm, uns joguinhos são próprios para os gatinhos, eles ficam malucos também, é um meio também, né? Então aí tem uma série de possibilidades. E aí depois, o quinto e último, a gente tem o enriquecimento ambiental social, tá? Que é a questão dos cães precisarem ter a vida social, né? Se a gente conseguir inserir todos esses enriquecimentos na vida da rotina, na rotina deles, a gente vai ter cães mais equilibrados, mais felizes e mais saudáveis, né? Vai prevenir uma série de problemas. E os comportamentos, como destruição de móveis e objetos da casa, pelo amor, né? A gente resolve melhor, porque se eles ficam entediados, se eles não têm enriquecimento, em casa mental, eles vão procurar o que fazer. Comer o sofá, comer a cortina, comer o tapete, tirar a terra do vaso, né? Vão arrumar, eles vão arrumar o enriquecimento ambiental, entendeu? Então, para que isso não aconteça, é importante que vocês saiam na frente, né, e promovam isso, né, da forma que é mais indicada, tá? Bom, estamos indo para a penúltima ação de saúde, que é a sétima, que é reciclar a energia, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Lolinha tá aqui do meu lado, num sono, porque ela tá assim, roncando. Tá dormindo gostoso. Deixa eu até cobrir ela aqui. Pronto. Então vamos lá, reciclar energia. Nossos pets são expostos diariamente a interferências eletromagnéticas no seu organismo, né? E eu falei disso essa semana no programa das raízes de adoecimento, das 9 raízes de adoecimento, que vão provocar lá, vão prejudicar o funcionamento do corpinho deles, né? E parte do funcionamento do organismo ocorre através da energia eletromagnética e energia elétrica, que é aquilo, né? Então, quando eles têm essas interferências que vão ali, o organismo deles absorve, começa a causar interferências, eles precisam reciclar essa energia, né? E como que eles fazem isso normalmente? Eles fazem isso quando eles têm contato com a natureza. Então, quando os pets têm contato com a terra, com a grama, têm contato, tomam sol, né? Então, quando eles têm esse ambiente, essa liberdade, a hora que ele quer tomar sol, ele vai tomar sol, a hora que ele quer ficar na sombra, ele fica na sombra. Se ele quiser, ele pisa na grama, e tem esse contato, né, mais com a natureza, isso faz eles reciclarem energia, né? Então, eles acabam aterrando, né? Que é o que a gente fala, é o grout, né? Então, assim, aterram lá e aí a gente consegue eliminar essa energia nociva do corpinho deles. Mas aqueles cães que ficam em apartamento, que não têm esse contato e que passam dias sem ter esse contato, aí eles podem começar a ter interferências no organismo dele, de forma mais crônica, né? Então a gente precisa olhar para isso. E lógico, pessoal, eu sei que não é possível, dependendo, se a pessoa mora lá no centro de São Paulo, aquela vida louca que a gente sabe, nas grandes capitais, não tem como o pet ter contato com a natureza, mas existem formas que a gente consegue fazer artificiais dele ter o mesmo efeito. Então, hoje em dia existem, a gente chama de biohackings, né? Que são, eles vão ter o mesmo efeito do sol, mas às vezes é um produto, vai ter o mesmo efeito, né, de outras práticas que a gente pode fazer de forma natural, mas a gente faz de forma artificial. Então a gente entra com moduladores frequenciais, entra com coisas que a gente pode ajudar eles a fazer essa reciclagem de energia, porque é muito importante, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Caso realmente você se enquadre nisso, né? Você fala, puxa, eu sou essa pessoa que meu pet não tem contato com a natureza. Então, é bom procurar, né, um profissional que trabalhe nessa área, né, essa área que vai ter um viés mais integrativo, que vai trabalhar com essa parte de reciclagem energética, para você poder pegar realmente algumas prescrições, orientações de coisas para serem feitas com ele, tá? E aí, a oitava e última é dormir bem, fundamental para a saúde, tá? Então, essa nossa última ação da saúde é uma das mais importantes, que é o seu pet dormir bem e ter um sono tranquilo e profundo. Para os cães, tá? É normal que eles durmam aproximadamente 14 horas nas 24 horas de um dia, tá? 14 horas nas 24 horas de um dia. Sendo que a maior parte ele dorme de madrugada, tá? É a partir das 9 horas da noite. E o restante, eles tiram sonequinhos durante o dia. Então,
dorme um sonão maior na madrugada e depois, durante o dia, tira umas sonequinhas. O que não pode acontecer é ele trocar o dia pela noite, tá? Já os felinos, né? Eles têm hábitos crepusculares e aurorais, né? Então, o que quer dizer isso daí, né? Eles são mais ativos no entardecer e no amanhecer. Então, quem tem gato sabe que eles ficam atacadinhos, né? Tanto nesses horários, né? Tanto no final começando a noite, no final do dia, e de manhã logo cedo eles já estão ali atiçados, né? Os meus ficam esperando a gente levantar e abrir a porta. Às vezes o dia está amanhecendo, a gente acorda cedo em casa, o dia está amanhecendo, eles já veem que a gente levantou, eles já vão em direção à porta, querem sair no quintal já, né? E vão procurar, querem ficar observando lá os passarinhos, né? Tem uma primavera na minha casa e tem ninhos de passarinho, tudo. Então, às vezes, eles ficam assistindo, né, a vida dos passarinhos ali sentados, né? Esse é um grande também enriquecimento ambiental deles, tá? E aí, então, assim, a gente percebe, né, esses hábitos, é normal isso, né? E então a gente precisa, e normalmente os gatos, ó, 12 a 16 horas por dia. Às vezes eles podem dormir um pouco mais do que os cães, mas eles também dormem mais de dia, né? A gente sabe que os gatinhos dormem mais. E a melatonina, ela é produzida no cérebro, né, quando anoitece. Então, assim que começa a escurecer, começa a anoitecer, libera a melatonina, né, no corpinho deles. E por isso que é importante deixar o ambiente escuro para eles dormirem, para eles e para nós, né, para nós também. Mas às vezes o tutor fala, eu vou deixar uma luzinha, eu vou deixar um abajurzinho. Não pode, não pode deixar. Tem que ser escuro, porque senão não faz essa liberação de melatonina, e aí o organismo não trabalha direito, como teria que trabalhar no horário noturno, que é o horário da faxina, que faz toda a desintoxicação do organismo. Então, realmente tem que ser um ambiente escuro. Não pode ter eletroeletrônicos perto, não pode ter celular carregando na tomada perto. Então, se ele dormir na sua cama, né, por exemplo, você não pode deixar seu celular do lado da cama carregando, você tem que colocar em outro ambiente, ou colocar no modo avião, né? Não pode ter nada, isso atrapalha o sono, né? Como eu já falei isso essa semana no outro programa, esses equipamentos eles emitem, né, uma radiação nociva. E se você está lá dormindo durante toda, vai ficar lá um bom tempo ali naquele local dormindo com o equipamento ali do lado, ele vai estar interferindo ali com o seu sono e com o do seu pet também, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Então, ambiente escuro, tá? E por isso que a gente chama de sono restaurador, né? Que faz limpeza de toxinas, células mortas, sono é fantástico. E outra coisa muito importante, né, para ressaltar, é que eles também têm o ciclo circadiano, né, assim como nós, né? Então, ocorre aí nas 24 horas do dia, é todo um reloginho, né, que acontece no organismo, é, e a gente precisa respeitar isso, né, para que tudo isso funcione bem. Então, esse relógio biológico, então, ele mantém todas as atividades e processos biológicos do corpo. Se acontecer de trocar o dia pela noite, por exemplo, desregula todo esse ciclo circadiano. E aí as coisas não funcionam direito no organismo. E aí, se isso daí for só um dia, 2 dias, tudo bem. Mas se isso for uma rotina, né, de ter uma troca de dia pela noite, isso acontece às vezes com os cães idosos, né? Então a gente tem que cuidar disso. E aí pode bugar todo o organismo por conta do ciclo circadiano, então tem que tomar bastante cuidado, tá? Bom, gente, ó, falamos das 8 ações de saúde, foi bastante conteúdo, né? Eu só trouxe para vocês saberem, né? Então vamos lá: oxigenar, hidratar, nutrir, socializar, exercitar, enriquecer o ambiente. Vamos lá, que eu estou esquecendo de mais alguma. Dormir bem e vamos ver qual que eu estou esquecendo aqui. Ai, nutrir, exercitar. Acho que eu falei todas. Socializar. É isso aí. Tá, pessoal? Não posso esquecer, todas são importantíssimas, né? E vamos dar tchau pro pessoal? Vamos dar tchau pro pessoal? Olha aqui, meu bebê. Lolinha, né? Tá quentinha, embrulhadinha no cobertor. Então, pessoal, seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente, certo? Vou ficando por aqui.
amor, atitude e ação. Cuidem-se.